podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Bom dia, eu estou falando aqui do podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou a Kátia Nascimento e esse é o seu canal literário. Eu tenho dois convidados especiais aqui, sempre tenho convidados especiais, né? Lá de Curitiba, que é o Álvaro Posselti, e o André Soltal, que é meu companheiro de trabalho aqui em Itajaí. A gente faz bastante coisas juntas na literatura. Desde que eu cheguei em Itajaí, há um pouquinho mais de 3 anos, o André é meu companheiro André e sua esposa Dica Voit. E o seu companheirinho João Soltal também, que está sempre junto fazendo as coisas com a gente. Bom dia para vocês, bom dia Álvaro, bom dia André. Bom dia, Kátia, bom dia, André. É um prazer estar aqui neste canal, conversando com vocês. O André Bom agora dia, está Kátia. nas montanhas, o André fugiu para as montanhas. André fugiu para as montanhas, né? Que ótimo, André fugiu Já dá para um as montanhas. haikai aí, Álvaro. Olha, já vamos fazer até o final aí do nosso encontro. André não aguentou e fugiu para as montanhas. Essa semana foi definitiva, né, André? Foi definitivo. Ainda tem um pedacinho hoje, durante o dia, para fazer, e o resto é no meio do mato. Estou com Bem medo feliz. que o André não saia mais do mato, isso sim. Gica está com esse mesmo medo. Eu vou sentir, porque eles moravam aqui na outra quadra, pertinho da minha casa aqui, uma quadra daqui. Então não tem mais aquele cafezinho rápido que a gente fazia antes, que é para botar a conversa em dia. Você falou do João, enquanto a gente está aqui conversando, está ele ali no quintal, de cueca, sem camisa, perdido no meio das terras, bem feliz. Olha que coisa maravilhosa. Então, Álvaro, conta aí para nós. Eu estava aqui relendo o Tão Breve Quanto Agora e Entre Miados e Ronronos, que eu ganhei do meu amigo Álvaro. Estava lembrando de quando tu começaste a fazer haikai. Aí eu fiquei com uma pergunta assim: quando foi que tu te descobriste haikaísta? A gente pode dizer haikaísta? Haikaísta, ou em japonês é haijin, né? Haijin, olha. Bom, deixa eu me apresentar de forma geral aqui. Eu sou Álvaro Posselti. Pode falar. Curitiba, né? Tenho 9 livros publicados, são todos de haikai. Sobre a sua pergunta, eu conheci o haikai em 2003, quando eu frequentava uma oficina de poesia na Biblioteca Pública do Paraná. E eu gostei, né, do formato, um formato curto, mais objetivo. Talvez tenha a ver comigo também, né, que eu falo pouco e sou mais objetivo. E então, a partir dessa oficina, que existe até hoje, né, agora de forma virtual, eu conheci o haikai, mas eu conheci como um poema de 3 versos e comecei a praticar poemas de 3 versos. No entanto, muitas coisas que eu fiz ali saíam até ditados populares, né? Muitos trocadilhos e tal. Em 2004, eu entrei para a faculdade, eu sou formado em letras, e eu aproveitei o TCC, né, para estudar o haikai, né? Então, meu TCC chama-se O Haikai em Sala de Aula, e eu aproveitei também o estágio para começar a fazer as minhas oficinas de haikai, né, que eu faço até hoje, inclusive de forma voluntária em escolas públicas. Então, começou por aí o meu encanto pelo haikai, né, em 2003, na Biblioteca Pública do Paraná. Legal. Eu lembro, eu acho que já foi mais tarde, né? Quando tu fosse lá na faculdade que eu trabalhava, apresentar para os alunos. 2014, né? É verdade, 2014. Ali tu tinhas um livro também recém-publicado, né? Os livros que você citou aí, Tão Breve Quanto Agora, é meu primeiro livro, de 2012, e o Entre Miados e Ronronos é o mais recente, né? Então, são as duas pontas aí. O Entre Miados e Ronronos eu lancei no ano passado, inclusive uma semana antes da pandemia, né? Eu levei esse golpe aí de não poder trabalhar o livro, né? Inclusive, minha casa é um espaço cultural, eu não pude mais receber as pessoas, depois eu conto mais sobre isso. Então, são as duas pontas aí da
da minha carreira literária. Sim, legal. Esse livro a gente ganhou de presente, né, quando a gente visitou a tua casa, e o João, o nosso filhote de 6 anos, disse coisas lindas sobre ele. Olha só. Eu quero voltar a visitar o livro com ele, para ele me dizer e eu te contar, porque ele falou assim muitas coisas bonitas, enxergou coisas legais no teu livro, bem bonito. Olha só, isso é muito legal, isso é uma riqueza para Um leitor de 6 anos fazendo análise. Também não podia se esperar outra coisa, né? Ele vive rodeado de livros, né? E de pessoas que leem, Mas, não Kátia, só de livros, né? Hein, Kátia, sobre esse assunto de como que a literatura, a escrita breve tomou conta da vida do Álvaro, eu tenho uma curiosidade sobre isso, Álvaro, e tu como curitibano da Gema, né? Quando a gente fala de haikai, a gente sempre lembra da leveza e da complexidade que é um haikai, né? A possibilidade que o haikai te estabelece na relação com a escrita, dessa leveza que ele tem, mas ao mesmo tempo o tão complexo que é o texto que está ali. A curiosidade que eu tenho é que toda vez que eu penso Álvaro e haikai, ou eu penso haikai e Curitiba, por exemplo, eu acho uma coisa tão paradoxal, né? Uma cidade tão tensa, tão gélida, sai uma coisa tão leve assim. E eu não estou falando só de ti, né? Em Curitiba a gente tem outras pessoas que se destacaram no cenário nacional da literatura escrevendo haikais, né? E que sai de uma cidade que eu considero tão fria, assim, né? Tive experiências nessa cidade muito frias, como acolhedoras também, mas assim, muitas vezes frias, né? Como que essa cidade afeta o teu haikai? Como que o haikai é afetado por esse jeito curitibano de existência, assim, né? Fico com essa dúvida. Curitiba, o Paraná, de forma geral, é um dos berços do haikai no Brasil, né? Porque a gente teve a colonização vindo para São Paulo, interior de São Paulo e no Paraná, principalmente lá pelo norte, né? E a gente tem aqui os nossos poetas paranaenses contemporâneos mais conhecidos, né? A Helena Collodi, o Paulo Leminski e a Alice Ruiz, que são nomes marcantes no haikai. Inclusive, a Helena Collodi foi a primeira mulher no Brasil a publicar um livro com haikais. Então, ela é pioneira de haikai no Brasil. Isso foi lá em 1941. E sobre Curitiba, né? Nossa Curitiba bipolar, inclusive o meu haikai mais famoso, que na verdade é um 100.000, né? O 100.000 é o um da primo sopa, do né? o 100.000 são os poemas de humor. Então, o meu haikai mais famoso, Curitiba não nos poupa, ontem tomei sorvete, hoje tomo sopa, inclusive sempre aparece nas redes sociais, quando um dia está calor, outro dia está frio, né? Ele ficou no muro da Travessa da Lapa por uns quase 3 anos, mas as pessoas sempre lembram da foto, principalmente da foto que viralizou, né? Então, sempre quando um dia está calor, outro dia está frio, eu já sei que o poema vai aparecer de novo. E às vezes, quando esse calor e esse frio são super extremos, são intensos, né? Dependendo dessa intensidade, o haikai surge e viraliza de novo, aparece em jornal, em televisão, né? Então, é muito engraçado essa relação que a gente tem com a cidade, de amor e ódio, né? Muitos gostam do frio, muitos gostam do calor, então tem para todos os gostos. Mas tu não é curitibano mesmo, né? Eu sou curitibano da Gema. Curitibano, tá. Uhum. Eu tinha essa curiosidade, porque exatamente por isso, Álvaro, a gente vê nomes de pessoas dessa região, dessa cidade saindo. Eu nunca relacionei com a colonização oriental, mas a relação com nós, humanos, com a cidade. Como que essa cidade te acolhe, como que tu é absorvido por ela, como que não é. E o haikai tem essa sensação muito linda de leveza, objetividade, mas é paradoxal pensar que isso sai de uma cidade como Curitiba, só isso. É que mas, o japonês, nada que seja regra. A colonização japonesa é uma das maiores no Paraná, né, Álvaro? No Paraná, São Paulo. Então tem Inclusive, muito isso. A gente tem o Brasil como o lugar no mundo onde mais se pratica o haikai, né? Tirando o Japão. Bacana, né? Bacana isso. Porque essa diversidade que tem no Brasil, né, das literaturas, né, dos gêneros literários, né, isso é uma diversidade mesmo que existe aqui, né. Eu acho que pela nossa própria diversidade, né,
Me diz uma coisa, Álvaro, como que tu trabalha isso nas escolas? Porque eu vejo que tu faz bastante oficinas mesmo, né, com as crianças. Sim, o haikai, né, além de ser uma forma poética, ele é multidisciplinar. Então, quando a gente trabalha em sala de aula, a gente não está trabalhando só a poesia, mas a gente está trabalhando, no caso da oficina, a construção de texto, né, leitura. O haikai tem como tema tradicional a natureza, a característica das estações, né? Então, aí envolve biologia, geografia, também pensando em cultura japonesa, a gente já entra para a área da história, né? Então, o haikai é multidisciplinar. E existe a questão de ser um texto curto, ele também é legal para se trabalhar caligrafia, né? As primeiras leituras. Eu até deixei aqui do lado alguns livros que eu recebi de alguns alunos, né? A professora Sandra Lucas, que é uma professora na rede municipal de Araucária, ela trabalha os meus haikais com os alunos. Que capa linda! São Quem livros está de nos ouvindo, caligrafia, né? quem está nos ouvindo em podcast não vê, né? Mas Pois a é. capa é linda. Então, ela trabalha a caligrafia através dos meus haikais, e ela me mandou Oh, alguns que de lindo. presente, né? Os alunos me mandaram de presente também. Então, a gente tem o haikai em vários momentos, né? Em vários setores da educação, da cultura, não só como eu já disse, como um poema, né? Só como multidisciplinar. E que estratégia legal da professora, né? Sempre falo isso, né? Que o professor pode mudar o mundo realmente, né? Porque ela podia fazer de outra forma, né? Para a caligrafia, né? Mas não, ela manda fazer o haikai. Isso é bacana, né? O professor mesmo. Uma coisa legal também quando você vai lendo, né, os cadernos, eles estão escrevendo os meus haikais. Aí, num determinado momento, tem haikai deles escritos, né? Olha, Então, nossa, é uma desperta, fortuna. né? Mas, de qualquer forma, nessa conversa, Álvaro, tu lida com aquela discussão de métrica do haikai ou é apenas a ideia? Não, Não, né? apesar de eu ser um poeta do haikai, digamos assim, que pratica todos os estilos, né, de haikai, também sou conhecido pelo haikai de humor. Em sala de aula, eu sempre trabalho o haikai tradicional, né, sempre a partir do haikai tradicional. E dependendo da turma, eu sempre passo as características do haikai, a gente fala sobre métrica e tal, né? Mas quando você tem turmas que são, sei lá, de quarto, quinto ano, que ainda estão em desenvolvimento, ou até um pouco maiores, geralmente eu deixo livre essa questão da métrica. É claro que a gente fala sobre métrica e tal, mas como é uma questão muito técnica, e se você exigir muito do aluno que está aprendendo sobre o haikai, que ele faça na métrica, aí isso acaba ficando um pouco complicado. Aí ele foge, Mas né? eu trabalho em sala de aula, eu trabalho com todas as características, né, do poema, mostro para eles a contagem de sílabas, tal, mas na hora da prática eu deixo bem aberto, assim, né, porque acaba sendo uma ferramenta que traz muita dificuldade, né, por ser técnica. Acaba virando uma obrigação, né? E não É. uma fruição estética, né? E Exatamente. então o Haikai também tem essas, como é que eu vou dizer, uma regra, não sei se é uma regra, uma característica, como estava falando. Característica, né? Característica. O haikai tradicional, então, para o pessoal que está ouvindo aí ter uma ideia, para quem não conhece, né? O que é o haikai? O haikai é o registro, né, de uma percepção instantânea que a gente tem de algo, né? Essa contemplação do agora, do momento, que a gente absorve aquele instante, né? E registra lá nos 3 versos. Aliás, o haikai é o menor poema do mundo. E sempre no haikai tradicional tem que ter uma palavra ou expressão que indique a estação do ano. Então, se eu falar de um haikai de calor, você sabe que é de verão, de frio, inverno, de folhas caindo, outono, e de flores, primavera. Se você lê um haikai que fala, por exemplo, agora a gente está na primavera, né? Então, se você lê um haikai que fala do canto do sabiá, né, a gente já sabe que é de primavera, porque
O sabiá só canta na primavera. Se você ler um haikai que fala de vagalume, vai ser um haikai de verão, porque o vagalume só pisca nas noites de verão, né? E assim por diante. Então, esse é o haikai tradicional. E a outra característica é que ele tem 5 sílabas poéticas no primeiro verso, 7 no segundo e 5 no terceiro. E também ele é feito em 2 partes, né? A gente tem um poema pequenininho, ainda tem que dividir em 2 partes. Mas essa característica é muito interessante no haikai, porque o haikai não é um poema que explica, ele sugere. Tem muito esse vazio, essa participação do leitor no haikai, então ele sugere. E quando a gente divide o poema em 2 partes, isso intensifica, né? Isso traz uma profundidade ao poema em que exige essa participação do leitor, né? Brincando com aquela estrutura da introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o haikai é a mesma coisa, né? A gente tem a primeira parte, que geralmente tem essa introdução, né? Vai trazer uma expectativa para o leitor. Aí, na segunda parte, a gente tem o desenvolvimento e o clímax, e o desfecho está fora do poema. O desfecho sempre fica com o leitor. Então, esse é o haikai tradicional. Aí a gente chama de haikai livre quando ele não tem essa métrica, né, do 575, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Não precisa ter a palavra de estação, né? Eu posso fazer um haikai falando do sol, da chuva, do vento. Esses termos não indicam estação, né, mas estão falando sobre a natureza. Aí nós temos o haikai guilhermino, que foi criado por Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida teve uma influência da trova, né? Então, o que ele fez? Ele seguiu aquela métrica dos 575, colocou título e fez rimar o primeiro com o terceiro verso, e no segundo verso rimar a segunda sílaba com a sétima. Então, aí nós já temos um haikai muito mais técnico, né? No entanto, é um estilo do qual eu gosto muito, sou praticante, e o resultado é bem bacana, porque quando a gente lê um haikai guilhermino, ele traz esse ritmo, né, essa sonoridade. E nós temos também o haikai de humor, que daí sim, né, claro, tem que ter humor, diferente do haikai tradicional, que deixa aberto para o leitor, né, o desfecho. O haikai de humor já traz um desfecho, né? Então, geralmente lança uma ideia no primeiro verso, trabalha um pouquinho mais essa ideia no segundo verso e faz o desfecho no terceiro verso, né? Então, basicamente, são Mas esses também eu estilos. posso Cara, fazer três versos como eu quiser fazer, sobre o que eu quiser fazer. Não precisa ser só da natureza, né? eu, Pode envolver todos os assuntos, até Sim. religião, política, mas assim, como um retrato de um instante, né? Por exemplo, religião, se eu fizer um haikai falando de uma manhã de primavera e de alguém que está orando, né? Que a gente pega uma cena falando no cemitério, né? Até o Dia de Finados é um termo de estação de primavera no haikai, então eu posso colocar isso, mas sem perder a essência do haikai, que é falar do instante, né? Tratar do efêmero, dessa percepção instantânea. Sim. mas sabe, Álvaro, de tudo que você falou aí, um monte de perguntas vem, né? Primeiro, eu acho que contando a você, assim, eu conheci primeiro o teu verso, o teu texto, numa época de internet, onde tem uma profusão enorme de textos, né, pela internet, de repente, pinçado lá, aparece um texto que me interessou. Eu, muito prepotente e bobo, né, fui lá apresentar para minha amiga Kátia. Kátia, olha que massa esse cara aqui, que legal, parará, parará. Aí ela olhou para mim, sim, eu conheço, meu amigo, né, Kátia? E Foi aí, até meu aluno, foi até meu foi aluno. até meu aluno, assim, né? E eu peguei esse, tá bom, Kátia, tchau, né? E aí, fiquei com essas considerações, por exemplo, como que tu sai, eu que sou um leitor que já desde adolescente leio muita coisa, como que tu chega no meio da internet, você pinça um texto que sai da materialidade do verso, né? Que faz com que leitor, pare naquele cara, assim, não, esse cara aqui vale a pena, vou dar uma olhada. E você acabou de dizer, eu vou ler o Sabiá canta, ele só canta na primavera, ou seja, eu estou lendo a pontinha do iceberg, né?
existe embaixo desse verso uma quantidade imensa de coisas. Aí uma das primeiras questões que me vem é essa: como é que tu escolhe esses signos, por exemplo? Eles estão associados apenas à natureza? Não, né? Como é que os que aparecem ali, aqueles que aparecem, o sabiá, a folha que cai, mas e se for uma outra relação, com um outro tema qualquer? Como é que tu faz essas escolhas, cara? Então, o Haikai é justamente esse registro dessa vivência, né? No Haikai tradicional, a gente tem esse registro da vivência. Eu até tenho um sabiá aqui no galho, que apareceu, que você falou nele, ele Setembro apareceu. chegou. Então, é o registro de uma vivência. E o Haikai é para mim, como se fosse uma filosofia de vida, né? A gente acaba aprendendo muito sobre a natureza e o Haikai é essa coisa de você aprender, todo dia você está aprendendo, né? Todo dia você está aprendendo com a natureza, você vai observando o que vai acontecendo e observando a identidade, né, das estações. Então, por exemplo, agora a gente está explodindo, a primavera está explodindo. Para nós, haicaístas, não existe mais inverno, né? A gente já passou. O que está no calendário para a gente não conta, né? Porque o passarinho não vai chegar assim lá no dia 22 de setembro e falar: começou a primavera, vou começar a cantar. Ele vai percebendo, né? Vai percebendo esse momento, né? E vai acontecendo. A gente vai, já no finalzinho de agosto, já vai percebendo o sabiá treinando. Às vezes aparece um ou outro que canta baixinho. Depois ele começa solta a voz no fim de tarde. Aí, finalmente, ele solta a voz o dia inteiro, né? Como a gente já conhece, às vezes até de madrugada, ele já está cantando, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecendo, que a gente vai tendo essa sintonia com a natureza, que ela vai ficando cada vez mais, assim, lapidada, né? A gente vai descobrindo, esse ano tal flor veio mais cedo, né? Eu tenho o Jasmim dos Poetas aqui em casa, que sempre quando tem a primeira flor, eu faço uma foto, até posto, né? Aí comparo com a floração do ano passado. No ano passado floresceu 2 dias antes, sabe? Vou fazendo essa comparação. E assim a gente vai aprendendo com a natureza, né? Essas coisas. E claro, o Haikai é um exercício diário. Então, muitas coisas que a gente vai escrevendo, quando se pensa em questões literárias, esse haikai ficou bom, né, para colocar num livro. Então, a gente tem que escrever muito haikai para chegar num assim que, nossa, esse aqui vai para o livro, né? Então, o haikai é um exercício, e nesse exercício a gente sempre tem um ou outro ali que fica mais destacado. Literalmente a relação harmônica com o ambiente, né? O conceito de Haikai, da origem da palavra, né? A harmonia, né? O Haikai é isso, você tendo tem uma pegada zen, né? Que é você está ali, mas você não ser notado no Haikai, né? Você fala das coisas como se as coisas tivessem voz. Você não precisa dizer no Haikai que eu vejo, né? Eu escuto o passarinho cantar. Não, o passarinho canta. Você não interessa para o Haikai, né? O que interessa é a tua sensibilidade, né? Aquilo que você está percebendo que você vai colocar no Haikai. Fazer um Haikai falando da primavera, chegou a primavera, os passarinhos cantam, as flores desabrocham, aí já é digamos, uma visão geral, né? O Haikai É o pede... óbvio, né? Pede o que você está observando, né? No meio de tudo isso, aquela cena, né? Você coloca aquela lupa para aquele momento e observa aquilo e traz para o leitor. Mas perguntas no Haikai, como, por exemplo, o título. Tem pessoas que colocam título, outras não colocam. Normalmente, a imagem ela acaba sendo distorcida pela legenda, né? Ela direciona o olho, né? E no Haikai pode acontecer o mesmo. Tira totalmente a perspectiva temporal dele, espacial dele, se tu coloca um título. Tu não sente tentado a isso, tu não usa, mas quando tu coloca um título de livro, tu tem que direcionar isso, né? Isso é uma coisa que eu me preocupo em Haikais, quando eu leio. Às vezes não são perguntas, Álvaro, são só elucubrações aqui da cabeça.
O haikai tradicional não tem título, a gente considera o primeiro verso como título. Como né? título. O Guilherme de Almeida colocou título, a Helena Collodi colocou título. Né? Eu também não gosto de título, porque realmente você acaba direcionando a leitura, né? Acaba influenciando muito. Mas, às vezes, assim, eu já fiz alguns haikais para Frida Kahlo, né? Para uma exposição, e daí eu me apropriei do título, porque eu tive muita dificuldade para fazer. Imagine fazer haikai. O meu desafio era fazer um haikai para cada assunto, né, da Frida. Então, por exemplo, sobre a paixão dela, a sexualidade dela, a primeira vez que ela foi fazer uma exposição nos Estados Unidos. Então, eu tinha que fazer um haikai para cada tema. E, nossa, eu fiquei ali, acho que uns 2 para 3 meses para fazer 12 haikais. E eu achei uma dificuldade enorme. E eu me apropriei justamente do título para aumentar esse campo semântico, né? E em alguns dos haikais eu consegui títulos assim que ampliaram mesmo, né? Então, por exemplo, a Helena Collodi tem um haikai que tem o título de Flecha de Sol, né? Daí ela começa falando Flecha de Sol. Então, aí o título já ficou neutralizado, né? Sim, E também repete, o né? Guilherme de Almeida tem alguns títulos que acabam direcionando a leitura, né? Ele vai tirando sua própria E eu conclusão já, eu já daquilo. vi haikai que o título é maior Que o, É, que o texto do que o primeiro verso. eu já vi também. Também me deu um então, estranhamento, me causou um estranhamento, assim. Mas olha só, escutem esse aqui, esse haikai aqui. Cuecas e calcinhas estendidas no varal. Festa de São João. O cara começa achando que é outra coisa. no haikai de humor, a gente tem que ter essa coisa de você começar, né, dando uma ideia para o leitor, mas no terceiro verso você tem que contrariar tudo aquilo, né? Você tem que passar Sim, uma rasteira no leitor. Quando a gente consegue esse resultado, né, o haikai fica bem bacana. muito Álvaro, legal. tem um cara que eu gosto muito, que é um escritor de nanocontos, que é Augusto Monterrosso. Ele disse que, Ah, no sim. fundo, todo escritor de brevidades, né, ele quer escrever textos longos, sem a ameaça do ponto final. É uma provocação para ti, né? Tá tudo no lugar ou tu se sente ameaçado pelo ponto final? Tu tem vontade de continuar escrevendo ou tá bom assim, tá na medida? O que tu diz? Ele nem põe ponto nesses Nem Não, põe ponto. haikais. Boa. comigo acontece ao contrário. Às vezes eu falo, vou escrever uma outra coisa que não seja haikai, né? Daí vai escrevendo. Daí, na hora de limpar, falo, não, Acaba vai virar ficando haikai. No outro podcast que Muito eu bom. fiz com o Fabiano Viana, a gente estava falando isso, né? De cortar, né? Aí tu corta tanto que vira haikai. justamente, fala, olha aqui, né? Não precisava me prolongar tanto, daí você corta, enxuga ali. Então tá tudo no lugar, coisa boa. É, Eu acho que é como tudo, né? São formas que a gente se adapta, né? Eu gosto de contos, né? Eu gosto muito de contos. E o texto, a narrativa longa, às vezes me parece longa demais para coisas óbvias, né? Tu pode dizer, qual é o livro, qual é o romance que mudou a tua vida, assim, né? A gente sempre tem aquele romance que a gente nunca esqueceu, né? É aquele romance que te pega do início ao fim, e é muito difícil fazer isso, pegar o leitor, né, do início ao fim. Não sei se vocês concordam comigo. inclusive, eu estou lendo aqui, ó, 100 anos de solidão. Opa! Esse é um que tu Mas esse fica. aí, É, esse aí te pega do primeiro pois parágrafo é, e tu quer ler de novo o livro. é. Tu agarra a gente, prende a gente, não tem saída. Isso aí. É um livro fabuloso, assim, desde a temática, a narrativa, a qualidade literária, né? O Gabriel fala assim das coisas com uma leveza, sem cair em lugar comum, né? Então a gente que Sim. está aprendendo sobre literatura e tal, fala, olha aqui como é que o cara escreve, né? É, Não, e E a coloca construção dos personagens, né, Álvaro?
quando você olha esses personagens dele, você sempre encontra manias nos personagens que um dia tu teve ou tu conhece alguém que teve, né? É maluco. É legal, né, Até eu acho fazer. que essa era uma última provocação, assim. Eu vi você elogiando muitas vezes o Ítalo Calvino, até pela capacidade dele de chegar a diferentes modos de ver uma temática. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo livro Cidades Invisíveis dele, né? Que tu entra na mesma cidade de diferentes modos, né? Aí a provocação era essa, assim, e brasileiros, quem tu indica, quem tu lê? Eu não li Cidades Invisíveis, mas eu já li alguns outros dele, e justamente o meu livro, o livro que me transformou foi O Barão nas Árvores. Ah, muito lindo. Então, um amigo meu falou, ó, esse livro aqui conta a história de um menino que está tomando sopa com a família, e de repente ele briga lá e tal, e não quer tomar e sobe numa árvore, né? Daí eu falei, tá, como assim, né? Sobe numa árvore, nunca mais desce, né? Falei, como assim? Nunca mais desce, né? Eu falei, pô... E daí eu fui ler o livro e, nossa, o menino tem uma aventura ali em cima das árvores, e até na hora de morrer ele não pisa, né, o chão. Então, quando eu li esse livro, eu pensei, nossa, é isso, né? Na literatura a gente pode viajar, a gente pode, não precisa ter esse compromisso com a realidade, né? Então, foi um livro que me marcou muito. Mas na literatura brasileira, claro, eu comecei com poesia, né? Lendo na minha adolescência lá Helena Collodi, tive até a oportunidade de ir à casa dela quando eu tinha 18 anos. Depois eu fui lendo Drummond, Bandeira, Castro Alves, né? Eu lembro que eu lia Castro Alves. Mais para cá eu conheci o Manuel Bandeira. Foi uma transformação enorme, né? Um cara que com um verso só ele transforma tudo, né? Quintana, né? Eu gosto muito muito do Quintana. Então é por aí, claro. Paulo Leminski, Helena Collodi, Alice Ruiz, né? Os nossos poetas paranaenses aqui são também referência para mim. Muito bom. Legal. Então vamos terminando. Eu quero saber onde a gente te encontra, Álvaro. Até para as pessoas podem entrar em contato contigo para fazer oficinas? Sim, sim. Podem entrar em contato comigo, né? Nas redes sociais, Álvaro Posselt. Também livro, quem tiver interessado em livro. Minha conta no Facebook e no Instagram, Álvaro Posselt, é só me mandar mensagem. Eu mando o livro autografado. Legal. E para oficina também, em minha casa, né, que é um espaço cultural aqui em Curitiba, eu moro no Pilarzinho. É claro que agora ainda não estou recebendo as pessoas assim de uma maneira mais quantitativa, né? Mas de Sim. vez em quando a gente recebe um ou outro, a gente fica no jardim, eu mostro a casa ali, então mas para o ano que vem eu já quero fazer uma reforma aqui para deixar a casa muito mais estruturada para receber as pessoas, né, para usá-la no dia a dia, porque até então eu só fazia eventos pontuais, né, não é um espaço comercial, né, são coisas pontuais. E claro, também fica o convite para as pessoas que quiserem conhecer aqui o espaço, é só entrar em contato comigo. Legal. Essa dica vale a pena, né, Kátia? Um espaço super acolhedor, Sim, gostoso. meu Deus. O Álvaro recebe no portão, né, com todo o estilo, É lindo. verdade. E aquele Acolhedor. jardim maravilhoso lá, Isso Já mesmo. conhece. esse que está aí, né? É onde tu estás agora, né? Exatamente. Não, eu estou aqui no escritório, mas Sim, o mas na André casa, está né? ali na rede, né? O pessoal não pode ver, mas ele está, não, ele está na rede, né? Está ao pé das montanhas, então é outro estilo. Outro estilo. E tu, André, onde é que a gente te acha? Agora que tu foi para as montanhas, agora só nas No, redes sociais. no Insta, só nas redes sociais. Nós. Não, no Insta, arroba soltar o André no Insta, E a tá bom? editora traz capturas, né? A editora Esse é o traz meu editor, né, capturas. Álvaro? Este que tu Olha estás aí. vendo aí, esse é o meu editor, que está fazendo o Então, maior sucesso com a capa do meu livro. Acabei de a receber editora uma traz mensagem capturas. aqui. Publicou o livro da Kátia, né, Rio das Pedras, que é um livro lindo de contos.
A gente tem 10 anos na estrada aí, Álvaro, né? E produzir livro nesse país é de gente corajosa, né? Você bem sabe. Então, a Traços e Capturas tem no Facebook, tem no Insta. Procura lá Traços e Capturas que vai descobrir o que a gente tem produzido nesses 10 anos aí. Muito legal isso. Eu acompanho o trabalho deles e sou fã. Gente, eu agradeço a vocês esse tempo aí de sexta-feira de manhã com esse sol maravilhoso. Não sei se está sol aí. Hoje tá o céu azul, tá bonito aqui. Tá lindo. Hoje tá sopa ou tá sorvete? É. Hoje não, hoje dá um sorvetinho, mas de noite, quem sabe, uma sopa, né? Isso agora que tem sol, né? Daqui a pouco pode estar chovendo, né, Álvaro? É verdade. Um abraço para vocês, muito obrigada. Um abraço, obrigado pela oportunidade, pelo carinho, um abraço, André, e que a gente se veja logo, hein? Sim, com certeza. Seja, queremos trazer você para um evento em Santa Catarina, Álvaro. Isso. Olha, já que você falou nisso, enquanto a gente estava aqui no intervalo, né, de uma gravação e outra, eu bati aqui no mapa aqui onde fica Itajaí, fica bem pertinho. Então eu já me comprometo o quanto antes. Sim, venha. Venha. Serás muito bem-vindo. Abraço a vocês. Abraço para todo mundo. Tchau, obrigado. tchau. Obrigadão. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.